Olá, que eu estou aqui para falar um pouco mais sobre o processo do autoconhecimento para aquelas pessoas que estão eh, entrando nesse caminho ou que já estão nesse caminho e que acham que e passam por processos bem difíceis. Realmente a gente se sente sozinho. Parece que a gente não é entendido, que as pessoas não nos entendem, a gente parece que não consegue expressar aquilo que a gente está passando, aquilo que a gente está sentindo. Mas eu faço parte desse processo. Esse processo do autoconhecimento eu ouvia falar muito e realmente eu não tinha proporção daquilo que eu ouvia. Que é um processo solitário, e realmente é solitário, porque às vezes a gente está rodeado das pessoas familiares, amigos, pessoal do trabalho, mas aquilo que a gente está sentindo individual, a gente está sentindo, está passando por um turbilhão de emoções, de pensamentos e sentimentos, que a gente pensa que as pessoas estão enxergando e estão percebendo tudo aquilo, e não, aquilo é tudo só aqui dentro, né? Então a gente se sente muito solitário, sim. Às vezes a gente não quer falar com ninguém, outras vezes a gente quer contar, quer falar, mas as pessoas não entendem. Então eu tô aqui para te dizer que você não tá sozinho também, né? Eu já passei por todo esse processo e te digo, não, você não tá sozinho. A gente tem que se apegar muito a Deus, fazer orações, ter uma rotina de oração, ter uma rotina de se perceber, olhar para os nossos sentimentos, as nossas emoções e ir buscando por que que eu tô me sentindo daquele jeito, por que que tudo isso está acontecendo comigo. Começa a se questionar, começa a olhar, começa a buscar. Outra coisa, é importante a gente ter auxílios de alguém dessa área, um terapeuta, um profissional que entenda para nos conduzir nesse processo. Também entenda que é muito importante o terapeuta não dar a opinião dele sobre o nosso processo. O terapeuta, quando ele nos conduz ao nosso próprio processo. Por quê? Porque as respostas estão dentro de nós. Às vezes a gente está falando aquilo que nós já temos a resposta, mas a gente não consegue enxergar. É difícil enxergar as respostas. Eu falo isso porque eu muitas vezes e ainda continuo nesse processo, né? Até o dia de eu partir desse planeta, eu ainda vou estar nessa construção, nesse processo do autoconhecimento, tirando todas essas cascas, né, das quais eu ao longo da minha vida eu fui colocando, foi como se fosse vários casacos, né? Quando criança, algumas coisas que eu percebi, que eu vivenciei, eu coloquei um casaco para me proteger, né? Às vezes a gente sofre com algumas palavras, outros sofrem agressões, abusos, então a gente coloca um casaco para se proteger daquilo ali. Daqui um pouco acontece outra coisa, a gente coloca outro casaco. Aí vem a adolescência, a gente coloca outro casaco. Aí vem a fase adulta, quando a gente casa, tem filhos, e ali certas coisas vão nos trazendo sentimentos de tristeza. E aí a gente vai colocando outro casaco para se proteger, para não ter que sentir aquilo novamente. E aí, quando a gente percebe, a gente tá cheia de casaco ou de personalidades que a gente cria para se proteger de tudo aquilo que a gente vem passando na nossa vida. E aí esse monte de personalidade, tudo isso esconde quem a gente realmente é. A gente se perde da gente mesmo. A gente já não sabe mais do que a gente gosta, para onde a gente vai, o que quer fazer, por quê? Porque a gente passou a vida toda tentando se proteger de todas aquelas coisas que aconteciam à nossa volta, e a gente vai criando uma, como é que eu vou falar para vocês? A gente cria mecanismos para se defender, para que aquilo não aconteça de novo. E às vezes aquilo acontece várias vezes, aquelas situações, e a gente vai agindo sempre da mesma forma e não para perceber por que que aquilo está se repetindo e por que que eu sempre ajo da mesma forma, penso do mesmo jeito, sinto do mesmo jeito. E a tendência é as situações sempre se repetirem até que a gente esteja em estado de presença
e dá um basta nessa situação e crie pensamentos novos, crie um jeito novo de agir com tudo aquilo. Mas para isso é preciso a gente estar presente, é preciso passar por processos terapêuticos. Eu podia dizer para vocês que vocês poderiam ler muitos livros, mas a gente precisa de um olhar de fora. Pelo menos eu senti assim. Muitas vezes eu precisei de um outro terapeuta para me ajudar a enxergar coisas das quais eu não conseguia enxergar. Foi preciso um olhar externo, porque às vezes nós estamos tão mergulhados naquele processo de dor e sofrimento que a gente não consegue sair da situação e olhar de fora para aquilo ali com um outro olhar. Até porque quando a gente está no momento de raiva ou de sofrimento, o nosso cérebro, a nossa mente, ela começa a trazer mais informações daquele tipo ali para te ficar mais mergulhada naquela dor e naquele sofrimento. Por isso que a gente não consegue sair sozinho desses pensamentos. E muitas vezes a gente deixa passar o tempo e até passa aquilo ali, mas tu não deu um significado, um novo significado para aquilo ali. Então logo vai acontecer algum fato, alguma coisa parecida e você vai voltar todas aquelas informações de novo e aí a gente fica mergulhado em todos aqueles pensamentos, em todas aquelas emoções e fica aquele ciclo vicioso do qual a gente nunca se livra, atraindo para nós sempre situações que vão nos fazendo lembrar essas mesmas emoções. Então, por isso é importante ressignificar, por isso é importante a sessão terapêutica, por isso é importante a gente dar um novo olhar, olhar de forma diferente e tirando esses casacos, essas personalidades que a gente construiu ao longo da vida, para a gente se reencontrar novamente, saber quem somos. E eu posso falar para vocês que eu já venho há alguns anos nesse processo e é difícil, mas dá prazer quando a gente começa a ter pequenas vitórias, como dizer não na hora certa para uma pessoa que a gente tem vontade de dizer não e nunca diz não. Ou então aquela pessoa reativa que vem sempre reagindo e falando uma forma e a gente muitas vezes acaba reagindo também, aí quando tu consegue respirar e deixar a pessoa falar e não falar nada e tu tá em paz, isso é muito bom, também vale a pena. Então o autoconhecimento, esse caminho interior, ele não te traz grandes transformações da noite para o dia, não. São pequenos passos que a gente vai dando diariamente, que são aquelas pequenas gotas que todo dia vai caindo ali no nosso copo e até que o copo transborda e a gente explode com as pessoas à nossa volta, colegas de trabalho, pessoas da família, o marido, os filhos. Por quê? Porque a gente não tem essa percepção de ver que aquela gota está caindo e está me incomodando. E muitas vezes a gente até percebe que aquilo nos incomoda, mas a gente não sabe falar no momento certo, na hora certa. Então isso é muito importante, saber falar no horário certo, falar e não reagir naquele momento. Então o autoconhecimento, essa jornada interna, ela nos traz isso. Essa percepção de que eu preciso falar naquela hora. E às vezes a gente ainda tem que se trabalhar para dar esse espaço. Porque às vezes eu percebo, eu já estou me trabalhando, mas e cadê a coragem para agir naquele momento? Muitas vezes a gente não consegue, não tem essa coragem. Então nós precisamos criar essa coragem de falar. E cada vez que a gente consegue dar um não para o outro e um sim para nós, a gente vai se fortalecendo, vai se sentindo mais encorajado para agir. A nossa vida vai ficando mais leve, a gente parece que vai se soltando as amarras, parece não, a gente vai soltando essas amarras e vai se libertando e vai tirando mais outro casaco daqueles que a gente veio acumulando a nossa vida toda. Então eu tô aqui para falar para vocês sobre essa jornada que para mim fez total diferença. Para mim foi muito difícil todas as coisas que eu vivi na minha vida. E se não fosse o autoconhecimento, eu tava lá atrás ainda, mergulhada naquela vítima da vida, vítima de tudo,
porque eu me colocava sempre no papel da vítima. Então, o autoconhecimento, ele me trouxe isso, ele me trouxe o protagonismo, ele me trouxe coragem para mim ser eu mesma, coragem para mim viver as coisas que eu quero. E ainda, talvez vocês perguntem, mas tu já tá vivendo, tu já é essa pessoa. Não, ainda não. Eu estou no processo. E esse processo vai a vida toda da gente. Mas cada vez que a gente dá um passo, a gente vai se libertando. Porque eu já atendi pessoas com síndrome do pânico, com depressão, que elas, por que elas iam se sentindo assim? Por conta desses casacos, dessa personalidade, de coisas que aconteceram, que ela vestiu, e cada vez que alguma coisa acionava aquele botão, que ia acontecer alguma coisa parecida com aquilo, a pessoa já começa a sentir tudo aquilo. Então, quando a gente vai se trabalhando e vai soltando, você vai também deixando de criar, de sintomatizar doenças no teu corpo. Porque todas essas emoções, esses sentimentos, eles criam as doenças. E o corpo, ele simplesmente está nos avisando que alguma coisa, uma emoção não está bem, que algo não está bem. E isso, quando a gente vai se curando, vai andando nesse caminho, tu vai libertando o teu corpo também de sintomatizar tantas doenças. Então, esse caminho interno, ele tem muitos benefícios. Ele nos traz muitos benefícios. Então, se você está aí indecisa, não sabe se começa ou não essa jornada, comece agora. Comece a buscar livros, comece a fazer meditações pela manhã, caminhadas terapêuticas. Tem pessoas que não conseguem meditar, faz uma caminhada meditativa. Eu mesmo tenho momentos que eu só consigo fazer caminhada meditativa, porque às vezes eu tenho dificuldade de ficar em silêncio, de sentar. Então eu caminho, porque quando eu tô caminhando na natureza, pessoal, é importante caminhar na natureza. Quando você tá caminhando na natureza, você tá em conexão com o Criador, com o universo, com os elementos da natureza. Então ali você começa a caminhar e começa a perceber o teu corpo, percebe toda aquela... Então, se você não sabe por onde começar, comece se percebendo mais, comece fazendo coisas que você gosta, começa ficando esse tempo sozinho, caminhando. Depois comece a ler, busque por um terapeuta que trabalhe com ferramentas realmente de autoconhecimento, que possa te direcionar nessa busca interna, onde você vai encontrar suas respostas. Não é uma conversa ativa, e sim são ferramentas que vão te conduzir a esse autoconhecimento. Então, pessoal, eu deixo aqui o meu relato, a minha contribuição. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu passei por muitos momentos difíceis e foi os vídeos que também me ajudaram. Além de eu passar por processos terapêuticos, diversas ferramentas, e sempre o universo me trazia uma coisa para me complementar. Me trazia um vídeo do YouTube, eu gosto muito de tarô, me trazia algum jogo de tarô, me trazia meditações, frases e afirmações. Então eu fui usando todas essas coisas. É importante a gente usar todas essas coisas. Aí você vai sentindo no seu coração, se aquilo faz sentido, vai usando aquilo ali. Mas é importante o processo terapêutico, sim, é importante um acompanhamento. E às vezes pode ser que a pessoa não tenha condições para pagar, vai buscando coisas gratuitas, tá bom? E aqui é o meu processo, coloca nos comentários qual é o teu processo, em que lugar tu tá, no que eu posso falar, ajudar, contribuir com um vídeo que quando você coloca a sua dúvida no comentário e eu faço esse vídeo, mais pessoas podem se beneficiar de tudo isso, dessas informações, tá bom? Um beijão para vocês.